Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 18. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, inculta-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Item 19. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos. Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhe os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quer dizer, prisão perpétua, quando mesmo não haja a mínima esperança de se obter para ele perdão, será defesa a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Em sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que entre os réprobos, ou seja, aqueles que são reprováveis, réprobo é aquelas pessoas reprovadas, ruins, más. Pode-se achar uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e dizeis-se, não havendo, segundo credos, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusarias um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não farias por ele o que farias por um galé? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar neste caso a eficácia da prece fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos na assistência moral dos que nos querem bem. Entenderam? Vocês entenderam a argumentação de Kardec? Vocês entenderam a argumentação de Kardec? Entendi. Kardec está aqui, primeiramente, no item 18. Ele está nos dando uma informação. Uma informação a partir do conhecimento dado pelo mundo espiritual. A oração faz bem. Orar por aqueles que partiram lhes fazem bem. Um dos maiores problemas que o ser humano enfrenta, no nosso caso, iremos enfrentar, é a morte. Nós todos iremos morrer um dia. E nós todos vamos ter que lidar com isso. E ao lidar com a morte, nós vamos ter a seguinte questão: este corpo físico morre, nós não. Nós continuamos existindo. E esse existir sem o corpo físico é
é um existir num mundo mais sutil, que nós já esquecemos como é viver lá. Nós viemos de lá, mas ao renascermos, nós mergulhamos num esquecimento de como era lá. Esse mundo mais sutil é diferente daqui. A gente tem descrições do mundo espiritual, mas a grande realidade é que esse mundo mais sutil, ele é muito diferente do nosso. As realidades da física lá, que aqui são, não temos dúvidas disso, lá não corresponde. Então, nós não estamos adaptados a esse mundo novo. Entendem isso? Você não está adaptado. A prece que seus entes queridos fazem para você são como que pílulas de conforto, de reequilíbrio, que lhe dão forças para começar a lidar com esse mundo novo mais sutil, que é uma realidade que nós não estamos acostumados. Agora uma pergunta. É um bálsamo. Uma pergunta. Essa preocupação que nós temos aqui com os nossos entes queridos, quando nós partimos, ela continua? A gente continua? Não sei se você vai poder me dar essa resposta. A doutrina espírita responde. Sim. Nós não mudamos quando morremos, quando desencarnamos. Mesmo tendo entendimento, por exemplo, mesmo sabendo do que, por exemplo, a doutrina espírita ela informa. E a gente, mesmo com todo esse conhecimento que a gente tem, a gente continua com aquela mesma preocupação? Não, veja bem. Vamos entender uma coisa. Esse conhecimento é teoria. Para nós, não é vivência. Nós estamos... O espírita sempre é aprendiz, nunca é mestre. Por quê? Nós somos estudantes do espiritismo. Nós estudamos essas verdades para nosso crescimento. Nós não somos mestres espirituais. Então, por que eu estou falando isso? A relação que eu mantenho com a minha família, com aqueles que eu amo, é uma questão que eu tenho que trabalhar hoje. Quando eu desencarno, eu sou apenas eu mesmo. O que significa? Se eu não começar a trabalhar, por exemplo, o desapego, eu não sei se vocês têm filhos adolescentes, você eu sei que tem, eu tenho, e você ainda vai ter, né? As coisas ainda vão chegar, né? Estão chegando, começando. E eu tive a seguinte experiência, num belo dia, num belo sábado, eu tive que receber a visita do namorado da minha filha pela primeira vez. Até então, eu tenho 2 filhas, eu nunca tinha tido essa experiência. Você tem filho? 2 filhas. Mas já estão... Uma casada e outra solteira. Mas você também teve essa experiência, um dia, né? E é uma experiência, assim, que é surpresa, às vezes, quando você sabe, é surpresa, depois você vai tratar bem, não sei o que, aquela coisa toda. Mas, pelo menos comigo, começou a dar aquela coisa assim, já não é mais aquela criança. Eu já não tenho mais todo o controle sobre ela. Não é um desespero, mas às vezes é uma reflexão sobre o tempo, né? O tempo dela chegou, né? E eu já não tenho como ficar 24 horas sabendo o que ela faz. Eu tenho que passar educação, instrução, orientação, para que ela, quando estiver na rua, tenha juízo, discernimento e bom senso, né? Para fazer as escolhas. E nem sempre vai ter, né? E nem sempre vai ter. E muitas vezes eu vou cobrar isso, eu vou dizer, tá vendo? Agora sou eu e sua mãe que segurando.
né, essa responsabilidade. Por quê? Porque amiguinho muitas vezes, né, some em horas de aflição, né? Às vezes o problema são os amigos, não é nem namorado, é amigo. Você às vezes tem que, olha. Então veja bem, como você vai lidar com isso em vida é um treino de como você vai lidar com isso desencarnado. Uma das coisas mais chocantes em quem tem evidência, alguém aqui tem evidência regular? Tem? Tem, sim. Eu achava que não era nada. Não, mas aquela evidência regular. Uma das coisas mais chocantes em quem tem evidência regular é quando ela começa a perceber que uma das coisas mais frequentes na multidão de desencarnados que desencarnam ignorantes desses conhecimentos é eles permanecerem nas suas casas. O apego deles ao seu cotidiano, aos seus familiares, a filhos, netos, TVs, rádios, sua casa, isso é mais comum do que a gente imagina. Nós pudéssemos todos aqui agora ter evidência e fôssemos em 100 casas, 100 residências, nesse prédio aí, esse primeiro prédio aqui, fossem todos os apartamentos invisíveis, a gente ia ver com boa parte deles, inclusive os nossos, aparentes, mas não estão assim, bem, em que sentido? No sentido de saberem que estão desencarnados, que estão conscientes, não, eles participam da tua vida, da nossa vida. Isso, como se nada tivesse acontecido. Eles tomam partido. Fora Lula, fora Temer, eles tomam partido. Vão votar em quem? Vota não, vota aqui. O que a gente vai comer hoje? Não, eu não gosto de pizza. Não, eu quero comer pizza. Aí eles falam, também eu não quero pizza. E isso influencia na opinião das pessoas que estão ali no meio. Claro, o casal está ali. O cara não gostava de você. O cara não gostava de você em vida. Desencarnou, está lá encostado na mulher, na filha dele, na neta dele, na sobrinha dele. Aquilo começa a criar, muitas vezes, grandes crises conjugais. A gente, veja bem, parece maluquice, eu sei que parece. Mas é a realidade. É como você falou, que esses brechó da vida, né? Você vai lá comprar aqueles móveis lá, você falou, quando eu passo nesses brechó, eu lembro daquilo. A primeira vez que eu falei isso foi num seminário. Aí a primeira coisa que foram na News. Aí, News, ele está dizendo isso aqui, lá. Foram logo me delataram. Eu falei, mas, gente, olha só. A verdade, pelo menos a verdade como a gente entende que seja, certo? A verdade que a doutrina espírita nos mostra, a verdade segundo a doutrina espírita é essa. E nós já fizemos, por exemplo, na reunião mediúnica, tem momentos que você pode fazer uma chamada para fazer uma limpeza espiritual, se há algum espírito em algum lugar, não para uma pessoa, mas lugar. E uma reunião que inclusive a Nilza estava presente, nós fizemos uma chamada para vários setores da casa aqui do Arauto. E uma delas foi ali, onde ficam as roupas. E os espíritos vieram inclusive por ela mesma, por ela, falando. A minha roupa, o que vocês estão fazendo com a minha roupa? Foi depois daquilo, foi ano passado, esse ano isso. É minha roupa não. Então o que eu estou falando é verdade, os espíritos se apegam mesmo. Não é. Mas por que se apegam? Porque se apegam em vida. Se ninguém, a partir de hoje, nenhum ser humano mais se apega às coisas dele, não vai ter espírito apegado a ninguém. Não é porque eu estou dizendo que se apega, não. É porque o ser humano é apegado. Isso é independente do conhecimento que a gente tem ou não. Quanto mais conhecimento você tem,
Vamos falar sério. Quanto mais conhecimento você tem, menor a possibilidade de você cair nesse processo. Porque até o conhecimento espiritual e mesmo o intelectual vai dando à pessoa mais opções de vida. Aquela pessoa que fica muito presa àquele ritmo de vida, que é quase um ritual, que não estuda, que não amplia a sua mente para novas coisas, novos saberes, ela é mais fácil de cair nessa prisão do cotidiano. Um amigo meu, ele, há muitos anos atrás, nós éramos jovens, e ele fez um curso de desdobramento. Vocês sabem o que é desdobramento? A senhora sabe o que é desdobramento? Você sabe, Sandra? Você sabe? Quando a gente dorme, nós nos desprendemos do corpo físico. Nosso perispírito se desprende e a gente ou fica dormindo em cima do corpo ou perambula para algum lugar, alguma coisa. Muitas vezes tem instruções, muitas vezes fica preso a vícios, enfim. É universal, acontece com todos os seres humanos e com os animais também. O desdobramento lúcido é quando a pessoa faz isso, sai do corpo e se mantém lúcida, ou seja, ela não está, o corpo físico está dormindo, mas ela está acordada. Entendeu isso? Há pessoas que conseguem fazer isso. Chama-se também viagem astral, ou projeção astral. Tem vários nomes por aí. Na doutrina espírita a gente chama de desdobramento, é o mais comum. Esse amigo meu, ele fez uns exercícios que isso é possível de se desenvolver. E ele saiu do corpo. Umas 2 horas da manhã ele conseguiu sair do corpo. E foi na sala. Quando ele chegou na sala da casa dele, ele viu o quê? Ele viu a televisão ligada e todos os parentes dele sentados vendo televisão. Só que os parentes estavam desprendidos do corpo. Os parentes dele estavam todos dormindo. Eu não disse que quando a gente dorme a gente sai do corpo? Eles saíram do corpo, foram para a sala e estavam vendo televisão. A televisão física não estava ligada. Eles criaram uma imagem mental da televisão. Estão entendendo? Está dando para entender? Eles criaram uma imagem mental e a televisão é como se eles estivessem vendo coisas que eles viram durante o dia. E aquilo ali, eles assim parados, fora do corpo, mas hipnotizados pelo cotidiano, pela rotina do cotidiano. Essas pessoas, se não ampliarem a sua mente, seu entendimento, seu conhecimento, as suas ações na vida, são pré-candidatas a, quando desencarnarem, ficarem presas às suas residências, às suas coisinhas, às minhas coisinhas. Entende? Então, sobre a tua pergunta inicial, se o ser humano mantém as preocupações, sim, e muitas vezes a gente até se desequilibra. Às vezes, você vai para o mundo espiritual, desencarna e fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem notícia da família. 4 meses, 6 meses, 8 meses. E pergunta e eles não dizem. E você não tem autorização para voltar. Às vezes é para o seu próprio bem. Às vezes a pessoa, quando ela chega em casa e descobre que a filha voltou a namorar fulano, que a mulher torrou o dinheiro todo, que ele tinha guardado, que ele tinha instruído, olha, segura o dinheiro, que os filhos estão brigando por causa de herança, ele fica ali perturbado, ele entra na confusão. Então, muitas vezes, se a gente estiver lá do outro lado e o mentor diz, melhor agora não, é melhor a gente escutar, porque eles não nos conhecem. Passa por isso. A esposa dele está com outra pessoa. Isso aí. Não tem uma moça que também passa por esse problema? Ela chega no hospital, no nosso lar,
E ela quer porque Quer conhecer, rever o noivo. Isso é muito comum. A paixão, então, a paixonite ou paixão, ela é um problema para isso. Mas isso tudo As é pressas, dependente do apego às coisas materiais. Se você for totalmente desapegado e tiver consciência daquilo que você sabe que as pessoas aqui vão ter que passar, aí você não se apavora tanto. porque a gente consegue amar. O que ele está dizendo, não basta estudar. Oi? Não está dizendo que a minha preocupação é essa. Eu não consegui. Não, mas só da gente estar aqui estudando, a ideia é a seguinte: é a técnica do estudo que eu uso para mim, por isso que eu estou sempre fazendo estudo, porque você está sempre revendo essas questões. Quando a gente revê isso, a gente reflete sobre isso, e quanto mais a gente refletir sobre isso, melhor. Quanto mais a gente puder se organizar, melhor. Agora vejamos uma coisa: devemos confiar em Deus. A providência divina, né? Deus é meu pai, é teu pai, é pai dele. Nada acontece sem que não esteja uma rede, um jogo, uma trama de acontecimentos que sejam necessários a cada indivíduo. Então isso deve nos dar um certo equilíbrio para confiar de que, se nós fomos, é porque o jogo que nós tínhamos que ter jogado agora é com os outros. É como o Carlos fala, se você estiver aqui na frente, é mais uma etapa que ele tem que prosseguir. Ele tem que passar por mais essa. Isso todos nós. E outra coisa, a prece não funciona só de cá para lá. A prece funciona de lá para cá. Nós podemos orar também, uma vez estando do outro lado, pelos nossos entes queridos que aqui ficam. Tá? Então, a prece ajuda o desencarnado sempre. Deve ser, não sei se é mais ou menos isso. Por quê? Porque quando você está encarnado, você não foi no aniversário do seu pai, mas você sabe que depois você pode ir lá conversar com ele. Eu vou na África fazer um serviço assim. Mas você sabe que vai voltar e vai encontrar fulano, ciclano do outro lado. Não, tudo bem. Tem um desprendimento. Até porque quem faz um trabalho desse, não é só o desprendimento que ele tem um amor ao ser humano. Com certeza. E quando você tem amor, todo esse processo de lidar com a perda, ele suaviza. Você tem amor, essa forma de lidar com a perda, você tem equilíbrio. Você sente, mas você fica em equilíbrio. Né? A prece pode nos ajudar a ajudar quem partiu. Nós muitas vezes, com as nossas preces, podemos dar um grande auxílio àqueles nossos entes queridos, a eles encontrarem a si mesmos, encontrarem a luz, encontrarem discernimento. Nossas preces sempre fazem bem. Então, por exemplo, na Igreja Católica tem o hábito da missa do sétimo dia. E também nas capelas existe aquela pastoral que eles fazem prece no túmulo da pessoa, você está lá, eles oram. É católico, mas faz bem. Vocês já viram isso, né? Todo mundo aqui já participou, eles chegam no cemitério. Aquilo faz um bem danado. Aquilo faz um bem às pessoas que são daquela fé, a outras. Faz um bem ao desencarnado.
Toda oração faz um bem. Missa de sétimo dia faz um bem. Mas Nós não precisamos da missa do sétimo dia, nós espíritas. Por quê? Porque nós sabemos que nós podemos fazer a prece aqui. Eu posso fazer a prece quieto no meu canto. Eu posso abrir um livro e fazer uma prece. Eu não preciso de uma missa. De um dia específico. Aqui morreu um companheiro. Aí eu fiquei de fazer a prece. Eu fiz a prece lá, citei o nome dele. Não precisa nem disso. Eu precisaria citar o nome dele. Isso é mais um condicionamento nosso. Ah, tá. Agora você me deu. Mas se você Nós não tiver... precisamos fazer uma reunião, uma prece especial, uma reunião para Mas muitas vezes o que acontece? Aqui tinha um senhor que vinha sempre, ajudou muito a casa. Ele desencarnou. A esposa veio, eles não são católicos. Aí eles vêm. Então, fazer a prece, citar o nome dele, porque é uma coisa social. Porque na verdade as nossas preces sinceras vão atingir ele de qualquer maneira, sem você citá-lo, né? Mas é uma coisa que muitas vezes a casa espírita serve. Tem casa espírita que não abre mão para isso, mas há casas espíritas que abrem mão. Mas veja bem, não há necessidade de um dia especial. O Anderson desencarnou, aí vai vir um monte de parente do Anderson. Não há necessidade. Então quer dizer que eu posso fazer a minha prece e dedicar ela a todos os desencarnados. Se você achar que deve. Sim. Sem precisar citar nome, né? Em voz alta? Pode. Eu faço mais ou menos. Você pode não é fazer nem gritando e nem mais ou menos em voz. Você pode fazer uma prece. Vamos falar, estou falando de coisas diferentes. Eu estou falando de prece lá embaixo para o público, numa reunião. No fim de uma palestra. Você tem 50 pessoas. Citar nomes. Não é necessário. Agora, se você, na sua casa, no seu culto do Evangelho no lar, a sua mãe desencarnou, e você quer citar, aí é diferente, é particular, é privado. Mas e se eu não quiser citar assim em geral? Bem, Eles estão incluídos também, claro. Né? Não. Não? não. Se eu disser a todos os desencarnados, eles estão desencarnados, estão juntos. Você está complicando que é assim. Ou eu tenho que Uma coisa é você fazer a prece para mim. Tá, Meu Deus, ajuda o Anderson. tá. A prece é para mim. É direcionada só para você, tá certo? Eu tenho consciência. Outra coisa é você fazer uma prece geral. Ajuda todas as pessoas que estão sofrendo. Sim. É diferente. Agora no culto do lar a gente pode? Você pode tudo. Em termos de prece, você pode fazer o que você quiser. Até para desencarnar, todo mundo deveria fazer isso. Eu faço, para todos os desencarnados. É isso que a gente está estudando aqui. Aqui diz alguma coisa que não pode dizer em casa? Não. Aqui diz o seguinte: os espíritos sofredores reclamam prece, e estas lhes são proveitosas. Essa coisa de não... Veja bem, se você não quer fazer, é um direito seu. Sua mãe desencarnou, você não quer orar por ela? Eu oro. Minha mãe está viva, no caso. Mas eu oraria, não tem problema nenhum com isso. Principalmente se fosse, por exemplo, meu culto é dia X, o parente desencarnou naquela semana. Ó Jesus, ampara fulano. Não, mas é justamente isso que eu estou falando. Porque, por exemplo, se eu fosse citar todos os meus desencarnados, eu ia ficar o dia todo falando. Então eu digo, para todos os desencarnados, familiares ou não, que recebam os frutos necessários para a sua elevação, para a sua continuação. De repente a pessoa desencarnou há pouco tempo. Você fazer uma prece específica. Ah, sim, não, aí mesmo. A prece específica não é a mesma coisa que a prece coletiva. Com Você só- certeza que não. Eu tenho consciência. Se você está orando para uma pessoa, vamos orar uma pessoa bem necessitada, Anderson. Se você está orando para o Anderson, os mentores espirituais vão olhar a tua prece. O que está vendo com o Anderson? Vamos dar uma olhada. Se você está orando para todo mundo, você está orando mais para limpar o seu ambiente.
para equilibrar sua alma, Sim. para manter uma boa sintonia, Sim. mas não está direcionado ao auxílio a alguém específico. Não. Quando ele diz das preces para os espíritos, ele está definindo o seguinte: o auxílio a alguém. Agora, se você ora para todos, você está criando um ambiente espiritual elevado, sem estar direcionando um auxílio a uma pessoa específica. O que eu estou dizendo ali quando eu falei da prece coletiva é que, por exemplo, eu perdi um ente querido, eu venho ao Arautos, a minha prece em mental pelo meu ente querido já é suficiente. Não precisa que a pessoa lá na tribuna fale o nome do meu ente querido. Muitas vezes ele nem conhece, porque o que vale na prece é o sentimento. Esse aí vale em todas. O sentimento vale em todas. Vale em Mas todas. eu digo assim, não tem problema de eu fazer uma prece generalizada. Não, é muito bom. Então tá ótimo, é só isso. A finalidade é outra. A finalidade de uma prece não generalizada é um socorro amplo, é uma limpeza do ambiente, é a elevação do teu sentimento, é o teu reequilíbrio. Você não está orando para uma pessoa. Na realidade, quando eu faço isso, eu faço na intenção de criar uma harmonia no mundo inteiro. Exatamente, exatamente. Que na verdade vai criar uma harmonia não no mundo inteiro, mas no teu interior e no teu ambiente. Entendeu? Sim. Isso aí. Isso é uma prece geral. Nós estamos estudando preces aos espíritos sofredores. É diferente. Uma prece geral, ela é diferente de prece aos espíritos sofredores. Eu no meu culto eu peço também muita intercessão pelos meus vizinhos, né? Isso. Eu peço também. Eu peço muito pela minha vizinhança. Pelos meus filhos, pelos meus parentes, pelos meus amigos, até pelos meus supostos inimigos eu peço. Uma que eu sempre achava muito estranha. A primeira vez que eu entrei nesse poder, quando eu era criança, era assim: criança não pode entrar em cemitério. Deus me livre, criança não vai, né? Aí minha vida achava assim. Aí a primeira que eu dia, né? Eu achei que o cemitério era uma paz tão grande, uma coisa. Ele não tinha nada daquilo que tinha me falado, que não tinha medo. E aí depois, quando eu fui crescendo, mais velho, eu sempre quando eu volto eu faço a oração íntima, né? Para aquela pessoa e vou conversando com aquela pessoa como se ela estivesse ali mesmo. Isso é não sei se é magia, eu faço assim. Não, isso, muitas vezes a pessoa escuta. Porque vejam bem, a prece, ela tem que ser feita de coração. E nós devemos, não devemos limitá-la. Toda forma de prece em que nós colocamos o sentimento é válida. O que muitas vezes nós devemos tomar cuidado. Oi? Diz aqui, ó. Não necessariamente, mas sim podem escutar. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: é possível auxiliar os desencarnados. No item 19, Kardec vai se debater com certos ramos religiosos que dizem que, como eles acreditam em inferno, eles afirmam, nosso tempo já foi, eles afirmam que não tem que orar para ninguém. Por quê? Porque a pessoa já está julgada e condenada. E a outra já está julgada e absolvida. Nós não acreditamos nisso, porque nós não acreditamos no inferno. Mas mesmo assim, Kardec argumenta o seguinte: será que uma pessoa que tem um problema que não tem como remover, não é por isso que nós não vamos pensar no bem para ela? Será que... Pode falar. Eu gostei da colocação dele aqui, que ele diz assim: será que uma pessoa que está condenada, a gente vai abandoná-la, deixá-la só porque ela está condenada, então deixa para lá. Isso. Então é uma coisa injusta, né? Isso não seria de um cristão, não é humano
Essas teologias que os humanos criaram, a gente tem que respeitar a crença dele lá. O direito que todo ser humano tem de acreditar no que quiser, desde que não prejudique terceiros. Isso a gente tem que respeitar. É básico. Direitos humanos. Cada ser humano tem o direito de acreditar no que quiser, desde que ele não prejudique a terceiros. Ok. Mas nós temos que refletir, não é combater ele, mas é entender o seguinte: na nossa visão das coisas, não procede essa ideia de não orar pelos desencarnados. Por quê? Porque isso é um bem. Oração é falar com Deus, e é pedir a Deus pelos outros. Ninguém aqui é obrigado, se não quiser, por medo, por crença, por receio. Aí vai me pegar, se ele vai me pegar, tudo bem, não ore. Você tem medo, tem fobia, você acha que sua mãe vai te fazer mal, você vai orar por ela, você não confia tanto em Deus assim, não há problema nenhum. Ore para... O que nós estamos dizendo aqui nesses dois itens, que eu quero me ater a isso, é o seguinte: faz um bem danado orar pelos desencarnados. Ajuda. Há quem diga que você orando por ele, você os atrai, né? Você os atrai e os socorre, se eles não estiverem bem. Ó, vou te dizer, ô Anderson, esse negócio é muito Eu bom, gostei não. do olhar dela. Não gostei muito disso não, sabe por quê? O meu marido, quando desencarnou, Sérgio via constantemente, e comecei a escrever pro Leão dele, e vamos interceder, graças a Deus, vai, segue pra mim. Já me perturbou muito aqui, continua, vai, segue pra mim. Quer dizer, mas ele ia constantemente lá, ele não queria desencarnar, ele ficou em coma diversos dias, e ele não queria sair. Sim, e aí? Não queria sair. Isso acontece. Eu comecei o estudo falando nisso, né? Ele não queria largar a matéria de jeito nenhum. Sim. Até que eu falei pra ele. Mas não foram as suas preces que fizeram isso. Não, foi lá no meu Deni, pelo amor de Deus. Não. Deixa eu... Presta atenção. Não foram as suas preces a ele que o atraíram. Ah, sim. Ah, tá. Foi o apego. O apego dele às coisas. Ou remorso. Pode. Ou remorso. Ao desencarnado eu Veja bem. tinha feito. Imagina que você tem 50 espíritos na sua casa. Deus me livre. 50 espíritos enfermos. Nossa Senhora. As suas preces a eles os levam para os prontos-socorros. Olha aqui. É o contrário. Eles já estão lá perturbando. A prece. Independente de você fazer a prece por ele ou não, você não vai estar chamando ele, ele já vai estar ali. Se ele tiver que estar, veja bem, não quer dizer que esteja. Ah, mas eu peço muita intercessão dos mentores. Se ele tiver que estar, a lei permitiu que estivesse. Quem dirige a lei? Deus. Há uma causa que pertence à lei divina, que rege tudo o que acontece, que está dizendo o seguinte: foi permitido que ele estivesse aqui ainda enfermo. O meu papel é orar por ele. Isso aqui que está escrito aqui. Entenderam isso, gente? Entendi. Não adianta eu pensar assim: não vou orar porque eu vou atrair. Não, a oração você está pedindo a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, por aquela pessoa. Onde quer que ela esteja, esta prece é para beneficiá-la, para socorrê-la, para que ela esteja bem. Se ela estiver num hospital, no mundo espiritual, sendo socorrida, vai sair uma chuva de flores luminosas sobre ela, que vão lhe dar paz, equilíbrio. Muitas vezes, se essa prece foi feita por alguém que ela tenha feito mal, muitas vezes, aonde ela fez mal à pessoa, ela tem essa chaga no corpo espiritual dela. Aquilo é curado. Não pensem que a prece atrai o espírito. Esqueçam isso.
A prece, você está orando para Deus, você não está chamando Anderson, Anderson, você não está fazendo isso, você está pedindo a Deus, Deus nosso Pai, que sois todo poder e vontade, auxilia esse Anderson que necessita. Inclusive ele diz aqui, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desviar-lhes do mau pensamento. Essa aqui, a eficácia da prece é essa. Gente, eu queria até continuar, mas Tá muito infelizmente bom, mas acabou. o tema acabou.